Boa noite, irmãos. Graças e paz a todos. Louvamos a Deus por estarmos mais essa noite aqui para podermos cultuar o nosso Deus, Ele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. E nós iremos continuar ouvindo a palavra de Deus, como nós temos ouvido toda quarta-feira através dos Salmos. E hoje nós estaremos encerrando a exposição do Salmo de número 22. Então, você que já está com a sua Bíblia, você já pode ir abrir no Salmo 22. Nós iremos ler a partir do versículo 26 até o final. Vamos ficar então em pé para ler a palavra do Senhor. Salmos 22. A partir do versículo 26, diz assim a palavra de Deus: Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor os que o buscam, vive para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a Ele se converterão os confins da terra. Perante Ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, e Ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e de adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor a geração vindoura, hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, mais uma vez estamos diante da tua gloriosa palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração, para que a gente saia daqui edificados, fortalecidos e alimentados pelo Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Bem, o tema dessa mensagem desta noite é o seguinte: você deve proclamar a salvação do Senhor. Vamos já recapitular rapidamente aqui o que já vimos neste salmo todo. Vimos, primeiramente, os fortes lamentos que o salmista ele fez diante de Deus por causa do seu sofrimento, fazendo um paralelo com os sofrimentos que Jesus ele passou naquela cruz. Depois vimos o salmista fazendo um pedido de socorro para Deus livrá-lo do seu sofrimento. E vimos também que ele faz uma afirmação que Deus lhe respondeu. Deus atendeu o seu pedido e concedeu para ele o livramento. Depois disso, vimos que o salmista aqui, ele faz um compromisso de louvar ao Senhor, de cantar ao Senhor. E além disso, ele convoca o povo de Deus para também louvar ao Senhor, por causa do grande livramento que o Senhor deu para ele. Então vimos primeiramente o lamento, depois vimos o pedido de socorro do salmista, vimos que Deus respondeu o salmista, dando livramento para ele, depois ele canta, se compromete a cantar ao Senhor, em louvar a Deus, e por fim agora, veremos hoje o compromisso do salmista em proclamar o grande livramento que Deus lhe concedeu. Veja bem, para o salmista Davi aqui, esta passagem final que nós lemos, significa a disseminação da notícia do livramento do Senhor para locais muito além de Judá, onde Davi ele se encontrava. Entretanto, essa passagem aqui, ela também se refere a Jesus Cristo. E por causa disso, em relação a Jesus,
Essa passagem ela vai falar da propagação futura do Evangelho de Cristo às futuras gerações das nações. Nesse sentido, assim como Davi ele se comprometeu em proclamar a notícia do grande livramento que o Senhor deu para ele em sua época, nós também hoje devemos nos comprometer em pregar a grande salvação que o Senhor nos deu através do Evangelho de Cristo. Portanto, meu propósito aqui com essa mensagem é incentivar você a proclamar as boas novas de salvação que o Senhor lhe concedeu. E para você ficar incentivado, motivado a pregar o Evangelho de Cristo, vamos ver nessa passagem aqui 3 resultados que o salmista ele vê após proclamar o livramento do Senhor. Então, o primeiro resultado que ele viria era as pessoas louvando ao Senhor. Veja isso no versículo 26, o que ele diz aí. Acompanhe. Os sofredores hão de comer, fartar-se-á, louvarão o Senhor os que o buscam. Vive para sempre o vosso coração. Veja só aqui. Primeiramente, o salmista ele diz neste texto que os sofredores ou pobres hão de comer e se fartar. Provavelmente, esta frase aqui se refere à refeição sacrificial das ofertas pacíficas que existiam no Antigo Testamento. E uma das finalidades dessas ofertas pacíficas era expressar gratidão ao Senhor por alguma oração atendida ou uma oração respondida. Nesse sentido aqui, as pessoas, juntamente com o salmista, iriam agradecer a Deus pelo grande livramento do Senhor. Entretanto, além disso, no texto aí, podemos ver que eles louvariam o Senhor por causa do livramento que Deus deu para o salmista. Eles ficariam com o coração cheio de alegria, sem fim, por eles ouvirem que o Senhor deu um grande livramento para a vida do salmista. Veja bem, o salmista aqui, ele, pelos olhos da fé, ele vê que os povos louvariam ao Senhor quando eles soubessem do grande livramento que Deus lhe deu. Por isso, o salmista aqui, ele se compromete em proclamar o que o Senhor fez em sua vida. Porque ele acreditava que outras pessoas louvariam também a Deus quando soubesse desse grande livramento. Meu irmão, você deve também anunciar para as pessoas as maravilhas que Deus tem feito na sua vida. Você deve proclamar, você deve anunciar às pessoas o que Deus fez com você, que Deus libertou você das garras do pecado, do mundanismo, das obras das trevas, dos vícios e de toda a obra do mal. Você não pode ficar de boca fechada e deixar de proclamar a grande salvação que Deus lhe deu para você através de Jesus Cristo. Você deve pregar, você deve anunciar que Deus deu para você um grande livramento. Deus livrou a sua alma do sofrimento eterno, do inferno, e isso não pode ficar só com você. Essa notícia de salvação que você recebeu do próprio Deus, não pode ficar apenas com você. Você deve divulgar, você deve proclamar essa notícia, essa boa nova do grande livramento que Deus lhe deu. Você deve falar, você deve anunciar, você deve divulgar para outras pessoas como Deus salvou você de uma forma misericordiosa. Você deve fazer isso. Anunciar para eles o Evangelho de Cristo. Você não pode ser negligente com essa grande responsabilidade que
você tem em suas mãos. Você não pode. Você tem uma missão dada pelo próprio Deus, pelo seu próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso você deve cumpri-la. Você deve cumpri-la. Você deve anunciar a mensagem de salvação. Você deve ter na sua mente, no seu coração, a mesma visão que o apóstolo Paulo tinha em relação a anunciar o Evangelho. Ele disse lá em 1 Coríntios 9,16 o seguinte: olha o que o apóstolo Paulo disse: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Olha como o apóstolo Paulo, ele via a seriedade de anunciar, de proclamar, de divulgar o Evangelho. Ele lança sobre si uma sentença: ai de mim se não pregar o Evangelho, ai de você se anunciar o Evangelho, se não anunciar o Evangelho de Cristo, ai de você se não proclamar, se não pregar a mensagem da cruz, a mensagem de salvação. Sabe por quê? Um dia todos nós que estamos aqui estaremos diante de Deus para prestar contas da nossa vida, de como servimos a Ele aqui nesse mundo. Você estará um dia no tribunal de Cristo, você e Deus, para ser julgado pelas suas obras. Você vai prestar contas. Por isso é muito sério você levar a sério a mensagem de anunciar o Evangelho de Cristo. Por isso não perca mais tempo vivendo apenas para você mesmo, para os seus próprios interesses, mas você deve buscar os interesses do reino de Deus e pregar o Evangelho, anunciar as boas novas de salvação. Se prepare espiritualmente, se prepare biblicamente e arranje um tempo e vá às ruas, às casas, os seus próprios familiares. Eles precisam também ouvir a mensagem de salvação, a mensagem do Evangelho. E está com você, está conosco, está com a igreja. É a nossa responsabilidade. Está conosco essa missão. Não está com os anjos, não está com os querubins, não está com eles. Está com a igreja, está com o povo de Deus, está com você. Se você já é um verdadeiro cristão, um verdadeiro discípulo de Cristo, que foi regenerado, transformado por Deus, mediante a atuação do Espírito Santo, você tem essa missão, você tem esse dever de anunciar, de proclamar, de divulgar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ao fazer isso, ao proclamar a mensagem da cruz, a mensagem da salvação, o Senhor, Ele vai ser louvado. Ele vai ser louvado. Pessoas louvarão ao Senhor. Então, esse aqui é o primeiro resultado que o salmista ele vê, quando ele se compromete em proclamar a mensagem do livramento do Senhor. Pessoas louvarão a Deus. Agora, um segundo resultado que o salmista ele veria após proclamar o livramento de Deus era a conversão das pessoas ao Senhor. Veja aí o versículo 27. Olha o que ele diz aí: lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Veja só aqui, o salmista diz primeiramente que ao proclamar o livramento do Senhor, as pessoas se lembrariam de Deus. Elas trariam à memória a existência de Deus. Antes dele proclamar o livramento de Deus, o que as pessoas estavam fazendo? Estavam se esquecendo de Deus. E se tem uma coisa terrível de se fazer, é se esquecer de Deus. É uma coisa terrível. Os seres humanos, as nações, se esquecerem de Deus. Sabe por quê?
lá no Salmo 9, no versículo 17, diz o seguinte: que os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Olha esse texto, bem direto, bem explícito. Os perversos serão lançados no inferno e todas aquelas nações, países que se esquecem de Deus. Então, é muito sério. A gente precisa sempre lembrar de Deus. Sempre trazer a memória da existência de Deus. Por isso que a própria Bíblia ela exorta: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Por isso a gente deve ter cuidado para não se esquecer de Deus, ficando emaranhado nos nossos próprios pecados, enganado pelas ilusões passageiras deste mundo. A gente precisa ter cuidado. Entretanto, quando o salmista aqui, ele proclamasse o livramento de Deus, as pessoas se lembrariam de Deus. Mas não somente isso, ele diz no texto aí, que as pessoas se converteriam ao Senhor. Mas o que significa conversão? A conversão é um giro de 180 graus na vida de uma pessoa. É uma mudança de rota. É uma mudança de direção, é uma mudança de caminho, é uma mudança radical do pecado para Deus. É uma mudança da imoralidade para a santidade, é uma mudança da soberba para a humildade, é uma mudança, é uma transformação do ódio para o amor. Isso é conversão. A pessoa mudar do seu próprio ego, do seu egoísmo, dos seus próprios interesses, para ser governado, dirigido pelo próprio Deus. Isso é conversão. A pessoa mudar da mentira para falar a verdade. Ela deixa a mentira para falar a verdade. É uma mudança radical no interior da pessoa. A pessoa muda da corrupção para a honestidade. Isso é conversão, uma mudança do mal para o bem. E essa mudança aqui, essa conversão, ela só é possível mediante o poder sobrenatural de Deus. Não existe, não tem como uma pessoa por si só se converter. Ela não consegue, ela não tem poder para isso. Ninguém tem. O poder, o único poder que transforma, que converte de fato um coração, uma pessoa, é o poder sobrenatural de Deus. Aí você pode perguntar para mim: aonde é que está o poder de Deus? Onde é que está? Esse poder que transforma e que converte qualquer ser humano. O poder de Deus está no Evangelho. Na mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele disse, lá em Romanos 1,18, o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Está aqui. O poder de Deus para mudar e transformar a vida das pessoas está presente na mensagem do Evangelho. A única mensagem que transforma o coração do ser humano é a mensagem do Evangelho. Não existe outra mensagem, não existe outro caminho, outra forma, outra maneira para que as pessoas venham se converter. É só através da pregação do Evangelho, do anúncio do Evangelho, porque no Evangelho de Cristo há o poder de Deus. É só quando o Evangelho, então, é anunciado, proclamado, é que há conversão. Se não há conversão em uma igreja, se as pessoas não estão se convertendo em uma congregação ou em qualquer outro lugar, tem alguma coisa errada, ou com o pregador ou com a mensagem. Porque se ele estiver anunciando, proclamando a mensagem verdadeira do Evangelho, haverá conversões. Porque a mensagem do Evangelho é o poder de Deus que salva qualquer miserável pecador. Essa é a verdade.
Por isso você deve ficar motivado para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas. Por quê? Porque haverá conversões. Pessoas de fato se converterão ao Senhor. Por isso anuncie o Evangelho de Cristo aos pecadores da sua geração, debaixo do poder do Espírito Santo, para você ver vidas se convertendo ao Senhor. Pregue o Evangelho com toda a convicção e certeza que Deus tem o poder para transformar qualquer pessoa, qualquer vida. Porque Deus pode fazer o impossível acontecer. Às vezes a gente pensa e olha para determinada pessoa, essa aí nunca vai se converter. Essa não tem mais jeito. Tem sim. Pelo poder de Deus é possível. Porque é Ele que tem o poder de transformar qualquer pessoa em qualquer lugar. Por isso você deve divulgar o Evangelho de Cristo com toda a dedicação e perseverança, o máximo de pessoas que você puder, com a certeza que algumas delas se converterão. É claro que nem todas vão se converter, mas há sementes que vão brotar, que vão cair em solo fértil e pessoas vão se converter ao Senhor. Elas vão crer, elas vão ser salvas. Porque Deus ele já tem os seus escolhidos, os seus eleitos, antes da fundação do mundo. Então, nós sabendo disso, isso nos motiva, isso nos incentiva a pregar, a anunciar. Mesmo a gente sabendo que o estado do ser humano é de cegueira espiritual, mesmo sabendo que eles estão mortos nos seus delitos e pecados, mesmo sabendo que eles são inimigos de Deus, a gente pode proclamar o Evangelho para eles, na certeza que haverá conversão. Olha o resultado. Você não está aqui? Se você está aqui hoje ouvindo a palavra, é porque um dia você ouviu a mensagem do Evangelho e você creu. E Deus me converteu e você está aqui. Pela graça de Deus. Então a gente precisa proclamar esse Evangelho de Cristo, o genuíno Evangelho do Senhor, para que de fato a gente venha ver pessoas, famílias, jovens, mulheres, homens se convertendo a Deus, se convertendo ao Senhor. Agora, em terceiro e o último resultado que o salmista aqui ele veria após proclamar o livramento do Senhor era as pessoas servindo ao Senhor. Veja aí o versículo 30. Ele diz o seguinte: a posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura. Hão de vir e anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Veja, o salmista está dizendo que a sua posteridade, ou seja, os seus filhos também servirão ao Senhor. As gerações futuras ouvirão sobre o Senhor. Eles proclamarão a justiça de Deus aos que ainda não nasceram. Eles falarão a respeito de tudo o que o Senhor ele fez. Davi, ao proclamar o livramento do Senhor para a sua geração, isso teria efeito não só na sua geração, mas nas gerações futuras. Elas seriam afetadas também pela mensagem do livramento do Senhor, pois essa mensagem ia passar de geração após geração. Todavia, esse texto aqui, ele também vai se referir ao Evangelho de Cristo, pois a mensagem evangélica da morte e ressurreição de Jesus há de se espalhar, não apenas geograficamente, mas ela vai passar era após era. E não é exatamente isso que vem acontecendo durante séculos? Já fazem mais de 2 milênios que o Evangelho de Cristo vem sendo passado
por séculos e séculos, de gerações após gerações. E muitas pessoas, no decorrer das eras, têm se convertido ao Senhor e têm servido a Deus. Têm se tornado servos de Deus. Se nós estamos aqui hoje na igreja servindo a Deus, servindo ao Senhor, foi porque o Evangelho de Cristo, ele foi passado de geração após geração, século após século, até chegar até nós. Quando os apóstolos de Cristo, eles proclamaram o Evangelho do Senhor à sua geração, esse Evangelho não ficou restrito apenas à geração deles. Ele foi passando, ele foi avançando, de geração após geração, a mensagem da cruz, a mensagem de salvação, até chegar aqui. E até hoje, o Evangelho de Cristo tem sido pregado entre as nações. E muitos homens e mulheres têm servido ao Senhor. É isso que está acontecendo no mundo. O Evangelho de Cristo, ele nunca ficou parado, preso. Ele sempre foi avançando com a igreja do Senhor, anunciando, proclamando e divulgando. E agora chegou a nossa vez de anunciar o Evangelho de Cristo às pessoas da nossa geração, para que elas possam vir servir também ao Senhor. A geração dos apóstolos já se passaram. A geração dos pais da igreja também já passaram. A geração dos reformadores também já passaram. Todas essas gerações se foram. Agora chegou a nossa geração de proclamar o Evangelho de Cristo. Chegou o nosso tempo de anunciar os grandes feitos do Senhor na história. O bastão do Evangelho de Cristo está agora nas nossas mãos. Está conosco. E agora que precisamos anunciar esse Evangelho de Cristo que está conosco, a nossa geração, para que eles possam também vir servir a Deus. Por isso precisamos pregar o Evangelho de Cristo na nossa cidade, no bairro onde a gente mora. A gente precisa fazer isso. A gente precisa despertar o nosso coração para levar o Evangelho de Cristo aos pecadores perdidos e dizer para eles se reconciliarem com o Senhor. Nós temos isso, o ministério da reconciliação. Temos nas nossas mãos, recebemos de Deus e somos hoje embaixadores de Deus, representantes do Senhor aqui nessa terra, e precisamos anunciar a mensagem da cruz, a mensagem de redenção, que é o Evangelho. Precisamos ir até essas pessoas e exortá-las e dizer para elas se arrependerem dos seus pecados e crerem em Cristo. Precisamos fazer isso. Escute só. Precisamos fazer isso porque o nosso tempo é muito curto. Os nossos anos passam como um ponto ligeiro. Tiago vai falar que a nossa vida aqui é como um vapor. Ela passa rapidamente. Por isso, não podemos perder tempo mais com coisas fúteis e banais. Chega de perder tempo com brigas em casa, com discussões, com entretenimento. O tempo que temos agora é de pregar o Evangelho. Devemos gastar o nosso tempo, a nossa força, a nossa energia, o nosso vigor com a pregação do Evangelho de Cristo. Essa é a nossa responsabilidade, esse é o nosso dever. A gente não pode viver apenas para as coisas materiais desse mundo, para o nosso status aqui nesse mundo, para as coisas passageiras dessa vida. O nosso foco deve ser as coisas do reino de Deus. E uma das coisas do reino de Deus é anunciar e proclamar o Evangelho de Cristo. A gente deve fazer isso. Trabalhar pelas coisas do reino, pelas coisas eternas. O Senhor Jesus disse lá em João 6, 27,
trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará. Vamos priorizar o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida, no nosso dia a dia. A gente deve despertar a nossa consciência, a nossa vida para termos uma paixão maior pelas almas que estão perecendo, pelas almas que estão morrendo sem Deus, longe dos caminhos do Senhor. Precisamos ir até eles e anunciar a palavra do Senhor. Precisamos compartilhar a mensagem de salvação às pessoas que estão perdidas, que estão nas trevas. Precisamos fazer isso. Precisamos ter fome e sede de realizar a obra de Deus. Precisamos ter isso. O nosso Senhor Jesus, Ele é o nosso maior exemplo em todos os sentidos. E Jesus, Ele tinha uma visão missionária. Ele tinha essa visão de transmitir o Evangelho de Deus. Ele disse o seguinte lá em João 4,34: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus, ele tinha a vontade de realizar a vontade do Pai. Essa era a comida diária dele. E fazer a obra de Deus. Essa deve ser a nossa comida diária, em fazer a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Essa é a vontade do Senhor. É a grande comissão que está sobre nós. Por isso, para concluir essa mensagem aqui, pregue o Evangelho de Cristo. Vamos dispor nesse ano de 2020, vamos colocar na nossa agenda, tirar um dia da semana para a gente de fato evangelizar alguém. Para a gente sair do nosso lugar de conforto e ir até as pessoas perdidas e anunciar o Evangelho de Cristo para elas. Faça isso. Não perca tempo. Vamos aproveitar as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Todo dia, quando o sol surge, é uma oportunidade de anunciarmos o Evangelho com a nossa vida, com o nosso testemunho e de uma forma ativa, pregando, anunciando, abordando as pessoas em qualquer lugar e anunciar para elas a mensagem de salvação, a mensagem do Evangelho, que o Senhor morreu naquela cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. E hoje Ele ordena para que todos os pecadores se arrependam e creiam em Cristo e sejam salvos. É essa mensagem que devemos anunciar, que devemos proclamar com toda perseverança, debaixo do poder do Espírito Santo. Para quê? Para que possamos ver pessoas louvando ao Senhor, para que possamos ver pessoas se convertendo a Deus e para que possamos ver também pessoas vindo servir ao Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos pedir graça ao Senhor para que a gente possa cumprir com essa grande comissão que está sobre nós de proclamar o Evangelho da salvação. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, Senhor, já sabemos que temos que pregar o Evangelho, que temos que anunciar a mensagem da cruz, a mensagem de salvação a toda criatura perdida da nossa cidade, do nosso bairro, onde ele estiver, devemos anunciar, devemos proclamar. Pai, nos tira do nosso lugar de conforto e nos dê paixão, amor pelas almas. E nos leva, Senhor, até elas, para que possamos pregar o Teu Santo Evangelho, para que eles possam, Senhor, crer no Senhor
para que eles possam vir servir ao Senhor, adorar ao Senhor, e o teu reino avançar, e a tua igreja crescer, e o teu nome ser cada vez mais engrandecido e adorado em nossa geração. Assim nós oramos, Senhor, em nome de